Atenção, alunos do primeiro ano, vamos continuar aí a resolução da nossa atividade. Já fizemos até o 9, agora vamos fazer a questão 10. Vou colocar aqui na tela. A questão 10, vamos fazer a leitura. A água pode ser encontrada na natureza nos estados sólido, líquido ou gasoso. Conforme as condições, a água pode passar de um estado para o outro através de processos que recebem nomes específicos. Um desses casos é quando ela muda do estado gasoso para o estado líquido. Então vamos grifar aqui do estado gasoso para o estado líquido. Certo? Aqui diz assim: assinale a alternativa que apresenta o nome correto dessa transformação. Então esse exercício está pedindo o nome desse processo de passagem do estado gasoso para o estado líquido. Então, quando a água passa do estado gasoso para o líquido, nós chamamos de condensação, porque condensação é a passagem do gasoso para o líquido, tá certo? Quando é do líquido para o gasoso, é vaporização, mas quando é do gasoso para o líquido, condensação. Então, resposta correta, marquei na sua atividade, letra D. Vamos agora para a questão de número 11. A questão 11 diz assim: a matéria classicamente apresenta 3 estados físicos que podem se converter entre si pelas transformações físicas. Em relação aos estados físicos da matéria, numere as colunas. Então aqui nós temos a primeira coluna com os 3 estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso, estão numerados de 1 a 3. E aqui na segunda coluna nós temos as características desses 3 estados físicos, tá certo? Então nós vamos preencher essa coluna de acordo com a primeira, com esses números nós colocaremos aqui. Então aqui, antes de nós preenchermos, deixa eu esclarecer aqui algo. No estado sólido, as moléculas estão unidas, não tem liberdade de movimento. No estado sólido, vamos usar como exemplo aqui o gelo, tá certo? E também apresenta volume e forma definida, ou seja, o volume do gelo não altera, da substância sólida não altera, e nem a forma e nem o volume. Então, por exemplo, se eu tenho um pedaço de gelo quadrado, tá certo? Eu tiro aquele pedaço de gelo da forma e coloco ele em um recipiente redondo, aquele pedaço de gelo continua sendo quadrado, porque ele já tem forma definida, tá certo? E se aquele pedaço de gelo corresponde a um volume de 200 ml, se eu tirei ele daquela forma e coloquei dentro de um recipiente de 1 litro, ele não vai encher o litro, ele continua com 200 ml, tá certo? Então ele já tem também o volume definido, tanto a forma dele quanto o volume já está definido. Isso é característica do estado sólido. No estado líquido, já tem uma mudança. As partículas já têm uma certa liberdade, a gente chama de liberdade relativa. Elas já se movimentam. Então, o líquido tem forma variável. Por quê? Porque se eu pego 1 litro com água, né, e esse recipiente de 1 litro ele tem a forma quadrada, então a água assume aquele formato, a forma desse recipiente. Se eu pego essa água e coloco dentro de um recipiente redondo, é claro que essa água agora vai assumir a forma desse recipiente redondo. Então a forma é de acordo com o recipiente que ela está. Porém o volume do estado líquido já é definido, porque se eu pegar 1 litro de água e jogar dentro de um recipiente de 10 litros, não vai encher, vai continuar sendo apenas 1 litro de água. Então o volume também já é definido, tá certo? Agora a forma é variável. No estado gasoso, as partículas têm total liberdade, estão livres, tá certo? E por conta disso, tanto a forma
quanto o volume são variáveis. Ou seja, se eu pegar 1 litro de gás e colocar dentro de um recipiente de 10 litros, aquele litro de gás vai encher todo aquele recipiente, porque as moléculas vão se espalhar, elas estão livres, elas vão ocupar todo aquele espaço, certo? Então, por isso que o volume é variável. E a forma também é variável, porque se eu tenho 1 litro de gás dentro de um recipiente quadrado, e eu colocar aquele gás dentro de um recipiente redondo, ele vai assumir agora a forma redonda, tá certo? Ou seja, o gás assume a forma do recipiente. Então, tanto a forma quanto o volume são variáveis, tá certo? Então, nós vamos agora detectar isso aqui. O primeiro aqui é o seguinte: a matéria apresenta volume bem definido, contudo, não possui forma definida. Então, no caso aqui, é o estado líquido. Vamos colocar aqui o 2. Porque o estado líquido, eu exemplifiquei a água, o volume é definido. 1 litro de água vai ser 1 litro sempre, em qualquer recipiente que ele estiver, tá certo? Porém, a forma dessa água vai ser de acordo com o recipiente. Então, o que está dizendo aqui, a matéria apresenta volume definido, contudo, não possui forma definida. A forma vai variar de acordo com o recipiente, tá certo? O segundo aqui, ó, a matéria apresenta volume e forma variáveis. O que apresenta volume e forma variável é exatamente o gasoso. Então, vamos colocar o 3 aqui. O gás ele vai preencher todo o espaço que ele for colocado. Se é 1 litro de gás, mas se colocar ele em um recipiente de 10 litros, ele vai ocupar todo o recipiente. E a forma dele também vai ser de acordo com o recipiente, tá certo? E o 3 aqui, o terceiro é o seguinte: a matéria apresenta elevado grau de ordenamento. Quando fala grau de ordenamento, elevado grau, é porque as moléculas estão organizadas, estão juntas, coladas. Isso caracteriza o estado sólido, tá certo? Possuindo volume e forma bem definidos. Ou seja, a substância no estado sólido, eu exemplifiquei o gelo, já possui a forma definida. Se o gelo é quadrado, ele vai continuar quadrado em qualquer recipiente que eu colocar ele. E se aquele gelo é 200 ml, ele vai continuar sendo 200 ml, não importando o tamanho do recipiente. Então, por isso que tem volume e forma já bem definidos. Então, aqui é o sólido, número 1. Tá certo? Então, nós preenchemos a coluna e a sequência foi 2, 3 e 1. Então, 2, 3 e 1 aqui é a letra D. 2, 3 e 1. Então, marque aí na sua atividade a letra D. Vamos agora para a questão 12. Na questão 12, nós temos aqui uma ilustração. E vamos ler aqui. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3. Está aqui os 3 sistemas. E seus componentes. O número de fases em cada um é respectivamente. Ele deu aqui 3 sistemas, tá certo? E aqui tem a descrição do que está dentro de cada sistema. E está perguntando quantas fases tem em cada sistema. Nós já falamos que fase é tudo que nós enxergamos, tá certo? Então, no primeiro sistema aqui nós temos óleo, água e gelo. E pelo desenho nós conseguimos enxergar o óleo, está em cima. O gelo aqui está no meio e a água está embaixo. A água é mais densa, fica embaixo. O gelo tem densidade intermediária, fica aqui no meio. E o óleo é o menos denso, fica em cima. Então, nós estamos enxergando aqui as 3 substâncias. Ó. 3 fases. O óleo, o gelo e a água. Então, aqui são 3 fases. Se eu colocar aqui 3 fases, tá certo? O segundo sistema aqui a descrição é água gaseificada e gelo. Água gaseificada é água com gás e gelo. Então, olhando para ele, a gente enxerga o gelo, está aqui em cima, enxergamos a água e também estamos enxergando as bolhas de gás, tá certo? Estamos enxergando aqui 3 coisas. Então, também aqui nós temos 3 fases. Já o terceiro sistema, está aqui a descrição dele, é água salgada, ou seja, tem sal nessa água, gelo, óleo e granito, que é um pedacinho de pedra, tá certo? Então aqui nós temos, eu estou enxergando aqui o óleo,
é uma fase, o gelo, 2 fases, a água, 3 fases e o granito aqui no fundo, 4 fases. Nós só não enxergamos aqui o sal, mas enxergamos aqui 4 coisas: óleo, gelo, água e granito, tá certo? Então aqui são 4 fases. A alternativa correta é 3, 3 e 4. Vamos ver onde está. Está aqui na letra B, ó, 3, 3 e 4. Então marquei na sua atividade. Vamos agora para a questão de número 13. Tá certo? Questão 13. Observe aí. E diz assim: adicionando-se excesso de água à mistura formada por sal de cozinha, areia e açúcar, obtém-se um sistema. Então, se a gente misturar água, a lógica é essa, sal de cozinha, areia e açúcar, esse sistema vai ser o quê? Ele vai ser heterogêneo. Por quê? O sal vai se dissolver na água. Isso é óbvio, né? O sal se dissolve na água. Tá certo? O açúcar também vai se dissolver na água. Então, nós não vamos enxergar nem o sal, nem a água, nem o açúcar. Só enxergamos a água. Porém, a areia não vai se dissolver na água. Nós vamos enxergar a areia. Provavelmente ela vai para o fundo do recipiente. Então, nós vamos enxergar aqui um sistema heterogêneo. Vamos enxergar 2 fases, 2 coisas, a água e a areia. Então, é heterogêneo, tá certo? E como nós enxergamos aqui 2 coisas, água e areia, são 2 fases. A gente chama esse sistema de bifásico. Então, a letra correta é a letra D. Heterogêneo bifásico. Então, marque na sua atividade, letra D. Correto? Nós vamos agora fazer a questão 14. Vou colocar a questão 14 na tela. Observe aí. E diz assim: indicar a alternativa falsa. Então, nós temos aqui 5 alternativas, certo? E apenas uma está fazendo uma afirmação falsa. Essa que nós vamos encontrar como alternativa correta. Então, a alternativa A diz assim: um sistema contendo apenas água e um pouco de açúcar forma uma mistura homogênea. Isso aqui é correto. Porque se eu coloco um pouco de açúcar na água, o açúcar vai se dissolver na água e vai ser uma mistura homogênea. Mistura porque nós temos água, que é uma substância, e açúcar, que é outro tipo de substância. Porém, nós não vamos enxergar o açúcar, apenas a água, tá certo? Então, é homogêneo. Vamos para a alternativa B. Um sistema constituído por 3 pedaços de ouro puro é monofásico. Isso aqui é verdadeiro, é monofásico. Por quê? Nós temos aqui 3 pedaços de ouro. Aí você pode dizer, mas nós estamos enxergando 3 pedaços de ouro, 3 fases. Não, mas aqui é a mesma substância. É porque a mesma substância está fragmentada, é uma fase só. É o mesmo ouro fragmentado em 3 pedaços. Então, uma mesma fase, ela pode vir fragmentada, tá certo? Então, isso aqui é monofásico, uma fase só. Por exemplo, eu tenho um copo com água e tenho ali 3 pedaços de gelo. Ali só são 2 fases, a água e o gelo. Eu não posso contar os 3 pedaços de gelo como 3 fases, porque é a mesma substância fragmentada ali em 3 pedaços, tá certo? Então, os 3 pedaços de gelo nós contamos como uma fase só, e a água líquida seria outra fase. É o caso aqui dos 3 pedaços de ouro, tá certo? Vamos para a letra C. Uma substância pura sempre constituirá um sistema monofásico. Nós vamos marcar essa letra C, porque essa afirmação aqui é falsa. Ele está dizendo que uma substância pura sempre constituirá um sistema monofásico. Não, uma substância pura pode constituir um sistema bifásico, por exemplo. Por exemplo, a água fervendo. Ali, água pura, substância pura fervendo. Aquela água
nós estamos enxergando ali duas coisas. A gente vê a parte líquida que está fervendo, enxergamos também o vapor que está subindo, está sendo evaporado, tá certo? Então ali são duas fases, a fase líquida e a fase gasosa. Então ali é um sistema bifásico. Se eu tenho água e gelo, é a mesma substância, porém são duas fases. É uma mesma substância constituindo um sistema bifásico, tá certo? Ele disse aqui que só constitui um sistema monofásico, mas pode constituir sim um sistema bifásico. Então, marque a letra C, que é a afirmação falsa. Mas vamos aqui analisar também a D e a E. A letra D. A água e o álcool etílico formam misturas homogêneas em quaisquer proporções. Isso aqui é verdadeiro. Não importa a quantidade de água e álcool, eu posso colocar mais água e menos álcool, né? Ou mais álcool e menos água, não importa a quantidade, sempre vai ser homogêneo, porque as duas substâncias se misturam e são incolores. Então sempre será homogêneo. Letra E. A água do filtro é uma mistura homogênea. Exatamente, porque a água do filtro, ela tem ali substâncias dissolvidas nela, certo? Como eu já exemplifiquei, as substâncias que são utilizadas para tratar a água estão ali dissolvidas, os elementos. Porém, nós não enxergamos, só enxergamos ali a água, tá certo? Então, é uma mistura homogênea. Mistura porque, além de H2O, tem ali as substâncias dissolvidas, os elementos químicos dissolvidos naquela água. Porém, é homogêneo porque nós só enxergamos uma fase só, somente a água, tá certo? Então, a letra correta é a letra C, tá ok? Pronto, então ficaremos por aqui e na próxima videoaula estaremos concluindo a correção da nossa atividade. Um abraço a todos e até a próxima.